Boa noite. Você está entrando no território de O Vigia dos Sonhos. Aqui, as histórias não precisam te acordar para te assustar. Elas esperam você fechar os olhos e acompanham cada passo até o sono. Respire fundo. Deixe a noite se aproximar. Se inscreva no canal para não perder as próximas histórias assustadoras que te ajudarão a dormir. E lembre-se, nem todo vigia protege. Alguns apenas observam. A voz que não era minha. Meu nome é Caio, e antes de contar o que aconteceu comigo, preciso admitir algo que eu sempre empurrei para longe. Nem sempre somos donos da nossa própria voz. Às vezes, ela escapa quando não queremos. Às vezes muda sem motivo. Às vezes diz coisas que a gente não lembra de ter pensado. E em situações que eu nunca imaginei que fossem reais, a voz simplesmente não pertence a você. Foi isso que descobri no apartamento em que morei por 8 meses. E essa é a história de como percebi que, durante a noite, eu conversava com algo que eu nunca havia acordado. Algo que pode muito bem ainda estar falando comigo, enquanto você ouve isso. Mudei para o apartamento depois de um término ruim, daqueles que deixam a vida em suspenso por meses. Era um prédio antigo, com paredes grossas, corredores silenciosos e janelas grandes demais para o tamanho da sala. Gostei porque era calmo. Silêncio sempre foi um conforto para mim. Pelo menos era. No começo, tudo parecia normal. Eu dormia bem, trabalhava, tentava seguir em frente. Mas em poucas semanas, algo estranho começou a acontecer. Eu acordava com a sensação de que tinha falado muito durante a noite. A garganta ardia, a boca estava seca, como se eu tivesse passado horas conversando. Pensei que fosse sonho, ou alguma forma de ansiedade. Mas a sensação se repetiu, noite após noite. Eu dormia de um jeito e acordava como se tivesse dado uma palestra para uma plateia inteira. Um dia, decidi gravar meu sono. Coloquei o celular na mesa ao lado da cama, com um aplicativo que ativa o microfone quando detecta som. De manhã, havia 4 arquivos. As 3 primeiras gravações eram só barulhos de cama, respiração, movimento. Mas na quarta, ouvi alguém sussurrar o meu nome. Caio. A voz era a minha. O timbre, a forma de pronunciar, tudo. Mas soava errada. Era vazia, sem emoção, como se alguém tivesse pegado a minha voz e esvaziado de vida. Depois, na mesma gravação, ouvi frases quebradas, palavras soltas, como se eu estivesse tentando formar frases e não conseguisse. No final, uma única palavra saiu com clareza: encontrei. A gravação terminou ali. Eu não lembrava de ter sonhado nada. Não lembrava de estar falando. Nunca tive histórico de falar dormindo. Mesmo assim, era inegável. A voz era minha e, ao mesmo tempo, não era. Desliguei o aplicativo naquele dia. Tentei fingir que não tinha acontecido. Mas o que você ignora à noite, encontra um jeito de voltar de manhã. Passaram-se alguns dias. Comecei a notar outra coisa. Todas as manhãs, a porta da cozinha estava aberta. Eu sempre fechava essa porta antes de dormir. Não sei explicar o motivo exato. Era só um hábito. Antes de deitar, eu checava. Luz apagada, porta fechada, tudo em ordem. Ainda assim, quase como um ritual, eu levantava todo dia e encontrava a porta entreaberta no mesmo ângulo, como se alguém a tivesse aberto devagar e parado num ponto exato. Não era escancarada. Não estava só encostada. Estava aberta num grau muito específico, quase milimétrico, idêntica todos os dias.
Comecei a trancar a porta. 3 voltas na chave. Mesmo assim, pela manhã, ela estava aberta. A chave ainda no trinco, girada, mas a folha da porta afastada do batente. Aquela combinação era impossível. Eu morava sozinho. Não havia janela aberta fazendo corrente de ar, e mesmo que houvesse, não explicaria a chave girada. A lógica parava ali. O desconforto não. Uma noite, voltando para casa, encontrei o senhor do 402 parado no corredor. Magro, cabelo ralo, rosto marcado por anos. Ele me cumprimentou com um aceno lento e perguntou: "Você está dormindo bem?" A pergunta, jogada assim do nada, me deixou desconfortável. Respondi que sim, por reflexo. Ele assentiu com a cabeça, como se tivesse esperado ouvir isso, e disse: "Que bom. Esse prédio às vezes mexe com o sono da gente. A gente fala muito enquanto dorme, mas o ruim é quando começam a responder." Eu travei na hora. Perguntei o que ele queria dizer com responder. Ele sorriu com os lábios, mas não com os olhos, e respondeu: "Uma hora você vai entender." Virou as costas e entrou no apartamento. A porta dele se fechou devagar, sem ruído. Foi naquele corredor, olhando para a porta fechada dele, que eu entendi que talvez o problema não fosse só meu. Aquilo parecia antigo, parecia conhecido, parecia que eu tinha acabado de entrar num lugar onde aquilo já tinha acontecido antes, com outras pessoas. Naquela noite, eu gravei meu sono de novo. No dia seguinte, havia 8 arquivos. Os primeiros eram iguais aos de antes: mexida de cobertor, respiração, silêncio. Na 5ª gravação, ouvi minha própria voz dizendo: "Eu estou aqui." Devagar, sem emoção. O pior estava no último arquivo. Era curto, poucos segundos. Eu dizia: "Você veio." E pela primeira vez, ouvi uma segunda voz responder. A outra voz era baixa, rouca, arranhada, distante. Não dava para entender a palavra exata, mas o tom era claro. Não era eco, não era ruído, era resposta. Alguém, ou alguma coisa, respondia à minha voz enquanto eu dormia. Eu não estava falando sozinho. No dia seguinte, deitei com a luz acesa e levei mais de 1 hora para adormecer. A cabeça girava, tentando achar qualquer explicação racional. Talvez o áudio tivesse pegado o som do vizinho, talvez fosse interferência, talvez qualquer coisa, menos o que parecia ser. As semanas passaram, mas os sinais começaram a se acumular. Uma madrugada, acordei com a sensação de que algo estava errado com o quarto. Não foi barulho, foi um incômodo físico, como se alguém tivesse mudado um móvel de lugar enquanto eu dormia. Abri os olhos e, por hábito, olhei para o teto. Não teto, acima da minha cama, havia uma mancha escura. Não uma sombra de objeto, não uma falha de pintura. Era algo mais denso, oval, do tamanho de uma pessoa encolhida. O contorno era definido demais para ser um jogo de luz. Por alguns segundos, eu tive a certeza de que aquilo era alguém deitado colado ao teto, me observando. Era uma sensação tão absurda que meu cérebro levou alguns segundos para aceitar que estava vendo aquilo. A mancha deslizou pela superfície, como se escorregasse do teto para a parede. Depois, desceu até o canto próximo à porta e desapareceu. Levantei, acendi a luz, examinei tudo. Nenhuma marca, nada fora do lugar, nenhuma infiltração. O teto era apenas branco, liso e normal demais. Mas a memória daquele contorno grudou em mim. O quarto continuava frio, mesmo com a janela fechada. Eu me sentei na cama com o coração disparado e entendi que aquilo não era mais só coisa da minha cabeça. Minha cabeça não arranharia o áudio.
Não giraria chave de porta, não moveria sombras sólidas. Alguns dias depois, aconteceu pela primeira vez enquanto eu estava acordado. Eu trabalhava em casa aquela semana, sentado diante do notebook, mergulhado num relatório, quando ouvi meu nome. Caio. Foi tão claro quanto se alguém estivesse sussurrando ao meu ouvido. Virei na hora, esperando ver alguém atrás de mim. Nada. A sala estava vazia. A porta, fechada. O corredor, silencioso. Balancei a cabeça, tentei voltar ao trabalho. Meia hora depois, ouvi de novo. Caio. Aquela não era uma voz desconhecida, era minha. Mas havia algo deslocado nela, como se alguém tivesse pego meu timbre e usado sem saber direito como encaixá-lo. Faltava intenção, faltava emoção. Levantei, fui até o espelho do corredor, olhei meu próprio rosto tentando achar algum sinal de que eu estava à beira de um colapso. Estava pálido, com olheiras, mas ainda eu. Mesmo assim, decidi fazer o que qualquer pessoa curiosa e desesperada faria. Revirei o apartamento inteiro em busca de alguma explicação física. Foi assim que encontrei o caderno. Ele estava no fundo do armário do quarto, por trás de uma pilha de cobertores que eu nunca usava. Capa azul escura, sem nome, sem etiqueta. O papel era amarelado, a lombada gasta. Abri. As primeiras páginas estavam cheias de anotações em letra pequena e apressada. Não havia datas, só parágrafos curtos, como pensamentos soltos. Conforme fui lendo, as mãos começaram a suar. Começou com a voz seca pela manhã. Primeiro achei que era sonho. Depois percebi que a voz que falava dormindo não era minha. Agora ele já responde. Quanto mais eu lia, mais parecia estar vendo uma versão anterior da minha própria vida. As descrições de portas, de cansaço, de gravações, tudo batia de forma incômoda. No final, quase na última página, havia uma frase sublinhada. Ele aprende rápido, e quando aprender o suficiente, ele sai. No rodapé, em letras menores. Não deixe ele usar a sua voz por muito tempo. Fechei o caderno com força. O silêncio do quarto pareceu mais pesado depois disso. Eu tinha duas opções: acreditar que aquilo era coincidência absurda ou aceitar que eu tinha acabado de encontrar o registro de alguém que passou por exatamente a mesma coisa antes de mim. Naquela noite, decidi gravar de novo. Não por curiosidade, mas por medo. Eu precisava saber o que estava acontecendo enquanto eu dormia. De manhã, havia apenas um arquivo de 23 minutos. Coloquei os fones, respirei fundo e apertei o play. Era a minha voz, por quase todo o tempo, falando frases quebradas, lentamente, com longos períodos de silêncio entre uma e outra. Mas havia uma constante. Em vários momentos, outra voz respondia. Minha voz dizia, eu trouxe você. E a outra respondia, sim. Eu perguntava, você encontrou a porta? E a resposta vinha, abri. Eu insistia, você quer sair? E a voz fria afirmou, quero. Não era delírio. Não era interferência, era diálogo. No final da gravação, minha voz mudou de tom. Parecia tensa, mais próxima do meu modo de falar acordado. Eu sussurrava, quase implorando, não usa o meu corpo. Houve um silêncio longo. Na gravação, dava para ouvir minha respiração acelerada, mesmo dormindo. E então, com uma nitidez que me fez arrepiar dos pés à cabeça, a outra voz respondeu, então me dá o seu lugar. A gravação terminou. Fiquei sentado na cama olhando para o nada, com o celular ainda na mão. O quarto parecia pequeno demais, as paredes perto demais, o ar pesado demais.
Eu sentia, sem saber explicar, que havia deixado algo chegar longe demais. Decidi que aquela seria a última vez que dormia naquele lugar. Planejei mentalmente uma saída, procurar outro apartamento, voltar para a casa dos meus pais, qualquer coisa. Mas naquela mesma noite, antes que pudesse fazer qualquer movimento concreto, aconteceu a última coisa que eu esperava. Aconteceu acordado, e aconteceu olhando para mim mesmo. Eu estava no corredor, de frente para o espelho. Tinha acabado de tomar banho, o cabelo ainda molhado, a toalha pendurada no ombro. Encarei o reflexo por alguns segundos, tentando encontrar ali alguém que eu reconhecesse. Meu reflexo me encarou de volta. Por um instante, tudo pareceu normal, até que ele sorriu. Eu não sorri, não mexi um músculo do rosto, mas minha imagem sorriu. Não foi um sorriso grande, apenas uma curva leve nos cantos dos lábios, sutil o suficiente para alguém distraído não perceber, excessivo demais para ser coincidência. Antes que eu pudesse reagir, minha própria voz saiu do espelho, não da minha boca, do reflexo. Agora eu posso falar. Os lábios no vidro se moveram, os meus não. Dei um passo para trás, o coração martelando no peito. O corredor pareceu se esticar, o chão perder um pouco de firmeza. Segurei na parede para não cair. O reflexo parou de sorrir e voltou ao meu rosto neutro de sempre. Fiquei ali, sem saber se estava acordado ou não, se meu cérebro tinha quebrado, se aquilo era resultado de noites mal dormidas ou de algo muito mais simples. Eu já não era o único ocupando aquele corpo. Depois daquele dia, não gravei mais nada. Não porque não estivesse acontecendo, mas porque eu já sabia o bastante. Hoje, quando eu falo, às vezes sinto um atraso entre o pensamento e a palavra, como se alguém estivesse tentando se adiantar, como se uma segunda intenção passasse primeiro pela garganta. Às vezes eu ouço a minha própria voz em lugares onde eu não estou, na sala vazia, na cozinha, no corredor. Às vezes eu fecho a porta do quarto e segundos depois ouço do outro lado. Caio, abre, e não sou eu, nem é alguém que eu conheça. Eu deixei usar a minha voz por tempo demais. Dei espaço demais. Permiti que algo aprendesse meu jeito, meu timbre, minhas pausas, minhas palavras. Agora, enquanto falo, tenho a sensação de que existe um segundo Caio em algum lugar dentro de mim, só observando, esperando pelo momento em que eu cansar de resistir, em que eu estiver distraído o bastante, em que a minha voz se calar por tempo suficiente para que ele fale o resto. Se você está ouvindo isso, talvez esteja ouvindo só a minha parte. Ou talvez, em algum momento, você perceba que a entonação muda um pouco, que a respiração parece errada em uma frase ou outra, que algo soa deslocado. Se isso acontecer, não estranhe. Pode ser que, enquanto eu conto essa história, não seja só eu que esteja falando. Pode ser que ele também esteja aproveitando. Afinal, foi isso que ele sempre quis desde o começo. Um lugar para falar, um corpo para usar, uma voz para chamar de sua. E eu dei exatamente o que ele precisava. Se você ainda está acordado, respire fundo. A noite ainda pode reservar muitas surpresas. Aproveite para dar um like e se inscrever no canal se você gostou da história. Obrigado por chegar até aqui. Comente em que horário você está assistindo este vídeo. Nos vemos no próximo sonho.